Bom, agora a gente fala de outro assunto também polêmico, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou que o governo pode enviar um projeto de lei com urgência ao Congresso Nacional sobre o fim da jornada 6x1, se julgar que o tema não está caminhando ali na velocidade desejada nas propostas que estão tramitando no Poder Legislativo. O Matheus Dias chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1 para trazer mais detalhes para a gente, como é que está essa negociação. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo. Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Pois é, parece que o presidente Lula e também os aliados estão dispostos a fazer qualquer coisa para aprovar, então, essa pauta do fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, mesmo que já encaminhada pelo Congresso. O ministro do Trabalho afirmou que, se ver que está demorando demais, pode pedir, então, articular com Lula um encaminhamento de um projeto com urgência. Isso significa, quando o presidente encaminha um projeto com urgência ao Congresso, ele tranca a pauta no Congresso, caso ela não seja votada na Câmara em 45 dias ou no Senado também em 45 dias. O ministro Luiz Marinho disse que essa pode ser uma saída. Vamos ouvir. O presidente Hugo Motta assumiu conosco de tocar as duas coisas. As PECs estavam lá, portanto ele ia soltar o andamento das PECs, mas que trabalharia também os projetos de leis vigentes que estão tramitando também na casa. E evidentemente que o PL pode ter uma velocidade maior do que das PECs por conta do rito. Mas o governo não descarta, a depender da conversa com o próprio presidente Hugo Motta e o presidente Alcolumbre, de mandar um projeto de lei com urgência. Se o governo perceber que as coisas não irão caminhar na velocidade desejada, nós podemos encaminhar um projeto de lei com urgência. Pois é, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, também disse que a população anseia por essa pauta, pela aprovação, esse projeto que é sim muito popular, da redução da jornada de trabalho semanal e também da redução da carga horária. No caso, o ministro Luiz Marinho disse que até as empresas que são favoráveis já têm reduzido voluntariamente a jornada de trabalho dos seus funcionários, e as empresas que não são favoráveis, no caso, muito do setor produtivo tem esse medo, os empresários principalmente. A oposição julga que com a redução da jornada de trabalho você acaba prejudicando o consumidor final, já que o custo do trabalho se torna mais caro e isso pode acabar resultando no produto final e, consequentemente, no consumidor. Mas o ministro do Trabalho e Emprego disse que isso não será uma opção, que se delimitada e se a lei for aprovada, aí sim todas as empresas têm que seguir esse regimento. A carga horária máxima fica estipulada. E aí o que causa apenas alguma autonomia é que eles podem reduzir ainda para menos ou menos dias na semana ou menos horas por semana. Só que a carga horária máxima, isso não vai ter discussão, viu, Cássio? Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Gente, é um assunto que ganhou uma atração muito grande devido a ser um ano eleitoral e o governo, de certa forma, teme perder o controle desse assunto. Uma pauta que é muito cara para o governo federal, que busca, né, podemos dizer assim, uma proposta muito semelhante ao que foi a isenção do imposto de renda na casa, né, dos R$5.000, que trouxe uma popularidade. O presidente Lula está patinando nesse nível de popularidade, não sai da mesma margem, e uma pauta que é o fim da jornada 6x1 traria de volta esse quesito, ou pelo menos esses níveis de popularidade que o governo precisa para buscar uma reeleição. Mas, meus amigos, tem um pulo do gato nessa história, é que Hugo Motta, o presidente da Câmara, encapou duas propostas, né, uma do PT e outra da deputada Érica Hilton, numa PEC, numa proposta de emenda à Constituição. E quando uma PEC vai para votação, ela é modificada dentro do Congresso e, quando é aprovada, não tem veto presidencial. Ou seja, tudo que for aprovado, modificado pelos parlamentares, vai ser assim que vai funcionar, é assim que será sancionado. E o governo, temendo perder esse controle de pauta, quer enviar um projeto de lei, para aí sim, o projeto de lei, quando for aprovado, o presidente Lula poder vetar alguns pontos ou sancionar outros. Aí sim ele consegue pelo menos trazer a sua digital, né, trazer ali o DNA do governo e até mesmo podendo dar mais cara ou pelo menos trazer mais benefícios para os trabalhadores para ganhar uma popularidade maior. Alan Gani, como é que você vê essa estratégia do governo querendo mandar um novo projeto, inclusive com urgência, e esse projeto ser votado e não uma PEC?
Bom, eu vejo que é uma medida eleitoreira, uma medida populista que está pensando em votos e não está pensando no bem do país. E é claro que é algo muito sedutor para o eleitor, porque na cabeça da população é muito simples. Fala assim, opa, que beleza, eu vou trabalhar menos e eu vou ficar com o mesmo salário. Quem não gostaria disso? Acontece que o outro lado reage, acontece que a realidade muda, o mundo não é estático. Aliás, esse é um grande erro em análises, esse é um grande erro dos políticos, acreditar que o mundo é estático. Ora, se você continuar com o mesmo salário e você está trabalhando menos, o que vai acontecer? Vai aumentar o custo da hora trabalhada para a empresa, é aumento de custo para a empresa. O que a empresa faz com aumento de custo? Ou ela repassa no preço da mercadoria, ou ela demite. Não tem para onde correr, de uma maneira macro, ou é inflação ou é desemprego. Muito bem, a não ser que a redução traga um aumento da produtividade. Aí é verdade, tudo bem. Se ocorrer isso, aí é bom para a empresa, bom para o trabalhador também. O problema é que a gente não consegue sustentar isso, que vai aumentar a produtividade, por uma simples razão. A evidência até agora é que a produtividade brasileira é muito baixa. Você trabalha muito e gera pouco resultado. Isso baseado em estudos. Você pega o estudo da FGV aí, que circulou, de 1995 a 2024, você pega o setor industrial, a produtividade média decresceu ao longo do tempo em 0,3% ao ano. A produtividade geral cresceu só 0,8%. Então não há nenhum indício de que a produtividade vai aumentar. De qualquer maneira, esse debate não pode ser feito no calor da eleição. Tudo bem, é um debate válido, eu acho que é um debate válido, mas não pode ser atrelado a uma medida populista e eleitoreira. Ô, Piperno, a gente pode colocar também nessa discussão um ingrediente novo chamado Hugo Mota, porque ele acabou escolhendo para a relatoria do fim da jornada 6x1 um deputado, né, de centro, que seria o Paulo Aze, e que é do União Brasil, junto, né, com progressistas, e foi também motivo de muitas críticas. Como a gente viu a questão do PL antifacção, colocou o Derrite, agora do PEC Segurança, colocou o Mendonça Filho, e agora, mais uma vez, colocando sempre ali um deputado, um parlamentar que não seja, né, pelo menos muito próximo a quem elaborou aquela proposta. Como você vê também essa discussão e, de certa forma, esse temor do governo é válido, temendo que essa proposta seja totalmente desconfigurada ou mudada dentro da Câmara? A lógica de grande parte do parlamento em relação a esse projeto vai ser olhar para a temperatura eleitoral e votar a favor ou contra. Veja, não vai, eu não acredito, até pela baixa qualidade desse parlamento, que eles vão se debruçar e, enfim, dissecar todas as possibilidades. Essas opções, elas vão ser, em sua grande maioria, eleitoreiras. Ora, se é uma opção eleitoreira, por que dar de presente para o outro lado de novo? Então, vejam, isso tem sido algo recorrente nessa gestão de Hugo Mota à frente da Câmara. Ele tem se caracterizado muito por isso. Então, é óbvio que o governo acho que tem todo o direito de, enfim, de reclamar. Agora, o projeto é da deputada Érica Hilton. Veja, eu entendo também a ansiedade do governo em colocar suas digitais lá, até porque, do ponto de vista eleitoral, enfim, é uma ideia importante, uma ideia popular, mas pera lá, também não vamos atropelar a Érica Hilton, é pegar o projeto original dela, ver o que pode ser preservado e o que tem que ser modificado, né? Então, ela também não pode ser vítima desse tipo de fogo amigo, né? Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a essas discussões dentro do Congresso, porque como o Alan Gani e o Piperno falou também, é uma pauta extremamente popular, eleitoreira, e dependendo do termômetro que tivermos para frente, pelo menos a expectativa é que seja votada até o mês de maio, a gente vai ter uma confirmação ou uma rejeição. A gente já viu pelo menos essa proposta ser a grande bandeira de Hugo Mota. Você acredita que Hugo Mota vai trabalhar para esse ano não só aprovar o fim da escala 6x1, mas também para atingir seus objetivos? Porque Hugo Mota precisa buscar uma reeleição como deputado federal e é claro que tem intenção de se reeleger como presidente da Câmara. Olha, a aposta geral é de que haverá a votação de um projeto. Ou um projeto de lei com urgência constitucional, como diz o ministro e como fala pela primeira vez o ministro, ou uma emenda à Constituição. A diferença é que uma emenda à Constituição, como você disse muito bem, né, ela é promulgada pelo Congresso Nacional. E um projeto de lei é sancionado pelo presidente Lula, pelo presidente da República, que
e pode vetar ou não, em toda ou parte, né? E uma emenda, só que ela é muito complexa de votação. É um quórum qualificado, 308 votos favoráveis, né? E tem também 2/5 no Senado Federal. Então, tudo muito complicado. Criaram uma comissão especial. Existem regras para uma emenda à Constituição. Então, assim, o presidente da Câmara decidiu colocar esse assunto em votação. E é uma ideia tão forte que assusta. Eu conversava com o deputado Joaquim Passarinho e ele me dizendo aí, olha, alguém tem que fazer alguma coisa. E ele teve a coragem de vir a público e, em primeiro lugar, questionar. Agora já existem outros questionamentos. O deputado Joaquim Passarinho é presidente da comissão, da frente parlamentar muito forte do livre empreendedorismo, né? E aí os empresários estão assustados, isso está assustando. Existe a possibilidade de inviabilização de alguns setores. É uma regra geral, mas que alguns setores já tudo bem. Outros não, serão inviabilizados. Tanto é que hoje a Confederação Nacional da Indústria e empresários em geral divulgaram uma nota dizendo o seguinte, olha, é preciso sim rediscutir as leis trabalhistas, dar uma normalizada, mas não desta forma, diante de um processo eleitoral. Me disse um líder de centro, né, falando o seguinte, não há como votar numa proposta dessa. Não há, num ano eleitoral. Haverá, naturalmente, aqueles cortes, traidor do trabalhador, isso faz um arraso na base eleitoral. Então, é preciso pensar muito antes de fazer uma mudança assim. Eu sei que muitos já sabem, mas eu vou insistir. O fim da semana 6x1, né, é o fim do trabalho como é hoje e uma redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, segundo o ministro deputado Reginaldo Lopes, que é o autor de uma PEC, né? É dele a PEC. A outra, da Érica Hilton, foi apensada dele. Então, é Reginaldo Lopes. E ele me dizendo o seguinte, que a meta é essa, redução. Tá, mas além da redução da jornada de trabalho, tem a limitação do número de dias por semana que se trabalha. Então, assim, um setor com uma mão de obra intensiva, ou seja, muitos trabalhadores, ele está perdido. Me disse aqui um representante da área de produção de açúcar, né, usinas de açúcar, que o custo é 50%. 50% de aumento de custo. Então, assim, é preciso calcular bem quais os setores que serão afetados. E aí, já existe uma ideia, vamos discutir, desonerar a folha de pagamento, que já que o governo está tão bonzinho assim, que apresente ali também a sua participação no processo e reduza o custo da folha de pagamento, ou seja, a desoneração da folha de pagamento. Então é isso. Muita gente não quer, mas tem medo de falar e votar contra um projeto assim em ano eleitoral. Com certeza, Zé, isso pode ter um custo, né, pelo menos no cálculo político, muito grande, principalmente para os deputados aí que buscam a reeleição. E outro detalhe importante, pelo menos se fala muito em Brasília, quando a discussão começar a esquentar, quando for para a comissão especial, onde vai ouvir diferentes setores da economia, sociedade civil, outros parlamentares, frentes parlamentares, aí sim, poderia até mesmo discutir uma espécie de escalonamento, período de transição, ou cada um dos setores que tem demandas e características diferentes ter uma redução de jornada diferenciada, principalmente a indústria e o setor de serviços, que seria os principais impactos, ou pelo menos setores que mais sentiriam de forma imediata essa mudança de jornada de trabalho. Mas é um assunto que ainda precisa demandar uma certa maturidade, ganhar uma musculatura maior para que todo mundo saia pelo menos aí vitorioso nesse sentido, principalmente a população que trabalha 6x1.